Olá pessoal, hoje nós vamos aprender o que é elasticidade de substituição e como calculá-la. Vamos fazer alguns exercícios com todo o passo a passo. Bora começar? Uma firma, uma empresa deve conhecer o quão fácil é substituir um insumo pelo outro no seu processo produtivo. E como é que a gente verifica isso? A gente verifica isso calculando a elasticidade de substituição. A elasticidade de substituição mede o grau de facilidade com que as firmas conseguem trocar um insumo pelo outro. Quanto menor for a elasticidade de substituição, menor será o grau de substitutibilidade dos insumos, ou seja, mais difícil é a substituição de um insumo pelo outro. Agora, como é que a gente calcula essa elasticidade? A elasticidade de substituição é dada por variação percentual de x2 sobre x1 dividido pela variação percentual da taxa marginal de substituição técnica. Agora, essa fórmula ela pode aparecer de diferentes formatos. Vou colocar aqui para vocês e vou mostrar qual é o mais usual. As fórmulas mais comuns que a gente utiliza é essa primeira aqui, que é a da variação percentual, e essa última. Isso falando de mudanças discretas. Agora, geralmente a gente está interessado em mudanças bem pequenas, mudanças infinitesimais. Ou seja, quando a variação na taxa marginal de substituição técnica tende a zero. É quando a gente trabalha com mudanças contínuas. E aí a gente precisa modificar essa fórmula aqui. Então, ao invés da gente ter a variação, a gente vai calcular a derivada de x2 sobre x1 em relação à taxa marginal de substituição técnica, e a segunda parte da fórmula se mantém. Então, quando a gente estiver falando de mudanças contínuas, a gente também pode utilizar uma outra fórmula alternativa, que vai ser essa daqui. Aqui eu só vou fazer um adendo. No denominador a gente tem ln, módulo da taxa marginal de substituição técnica. A gente precisa colocar um módulo porque não existe ln de número negativo. Agora vamos fazer dois exercícios aplicando essa fórmula aqui. Bora lá! Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Então, esse primeiro exercício aqui, a gente vai calcular a elasticidade de substituição de uma função de produção do tipo Cobb-Douglas. E a gente vai aplicar essa fórmula aqui da elasticidade de substituição. Para fazer isso, a gente precisa da taxa marginal de substituição técnica para essa função de produção, que a gente já calculou nesse outro vídeo aqui. E eu vou colocar aqui a fórmula. Então, o primeiro passo para a gente aplicar essa fórmula vai ser calcular o módulo da taxa marginal de substituição técnica, que vai ser igual a taxa marginal de substituição técnica em módulo é igual, vou aplicar o módulo ali na fórmula, o menos soma, então vai ficar alfa sobre beta vezes x2 sobre x1. O segundo passo vai ser aplicar ln de ambos os lados. Então, vai ficar ln módulo da taxa marginal de substituição técnica igual a ln de alfa sobre beta vezes x2 sobre x1. Então, vou repetir aqui o lado esquerdo. E agora aqui do lado direito eu vou desmembrar o que está aqui entre parênteses. Eu vou aplicar uma propriedade do ln. Então vai ficar ln de alfa sobre beta mais ln de x2 sobre x1. E agora a gente vai isolar o ln de x2 sobre x1. Então vai ficar ln de x2 sobre x1 vai ser igual a ln do módulo da taxa marginal de substituição técnica menos ln de alfa sobre
beta. E agora, por último, a gente vai derivar ln de x2 sobre x1 em relação a ln do módulo da taxa marginal de substituição técnica, que é exatamente a fórmula para a gente calcular a elasticidade de substituição. Então, vai ficar sigma é igual... Então, quando eu derivar ln de x2 sobre x1 em relação a ln do módulo da taxa marginal de substituição técnica, isso aqui, ó, vai ficar igual a 1. E a segunda parte é tudo uma constante. Então, ficaria o quê? Derivada da constante é zero. Então, fica menos zero. Então, a elasticidade de substituição de uma função de produção Cobb-Douglas vai ser igual a 1. Agora, vamos fazer o último exercício. Bora lá. Então, vamos fazer esse último exercício aqui e a gente quer calcular a elasticidade de substituição para uma função de produção do tipo SES. Então, a gente vai precisar da taxa marginal de substituição técnica da função de produção do tipo SES, que está aqui. Então, o primeiro passo vai ser a gente aplicar o módulo na taxa marginal de substituição técnica. Então, vai ficar módulo da taxa marginal de substituição técnica igual e vai sumir aquele menos ali. O resto continua igual. Então, A sobre B vezes x2 sobre x1 elevado a 1 menos ρ. Agora, a gente vai aplicar ln de ambos os lados. Então, vai ficar ln do módulo da taxa marginal de substituição técnica igual a ln de A sobre B vezes x2 sobre x1 elevado a 1 menos ρ. Vou repetir aqui o que está do lado esquerdo e vou rearrumar ali o lado direito. Então, a gente vai utilizar a propriedade do ln para desmembrar o que está aqui entre parênteses. Então, vai ficar ln de A sobre B mais ln de x2 sobre x1 elevado a 1 menos ρ. E aqui a gente ainda vai fazer mais uma coisa, a gente vai utilizar outra propriedade do ln. Então, eu vou descer com esse expoente 1 menos ρ e vou repetir ln de x2 sobre x1. Então, agora a gente vai isolar 1 menos ρ vezes ln de x2 sobre x1. E eu jogo o ln de A sobre B para o outro lado. Então, fica menos ln de A sobre B. E por último, eu vou passar 1 menos ρ para o outro lado. Tá multiplicando, vou passar dividindo. Então, vai ficar ln de x2 sobre x1 igual a 1 sobre 1 menos ρ menos 1 sobre 1 menos ρ ln de A sobre B. E agora, para a gente determinar o sigma, que é a elasticidade de substituição, eu preciso derivar ln de x2 sobre x1 em relação a ln do módulo da taxa marginal de substituição técnica. Então, vai ficar 1 sobre 1 menos ρ vezes 1 menos 0. Então, a elasticidade de substituição é igual a 1 sobre 1 menos ρ. Não esqueçam de checar a minha página no Instagram. Lá posto os resumos e tabelas sintéticas para ajudar vocês nos estudos. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.